pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 governadores que estivessem em todo o reino, e sobre eles 3 supervisores, dos quais Daniel era um, a quem estes governadores deviam prestar contas, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel era superior a estes governadores e supervisores, porque nele havia um espírito extraordinário. Por isso o rei pensava em constituí-lo em todo o reino. Então os supervisores e governadores procuravam achar alguma acusação contra Daniel a respeito do reino, mas não conseguiram achar acusação ou falta alguma, porque ele era fiel, e nenhum erro nem falta foi achada nele. Então esses homens disseram: não acharemos acusação alguma contra este Daniel, a não ser se acharmos contra ele na lei de seu Deus. Então esses supervisores e governadores foram juntos ao rei, e lhe disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores do reino, os prefeitos, governadores, conselheiros e capitães, concordaram em sugerir a promulgação de um decreto real, e estabelecer um estatuto forte, que qualquer um que, no intervalo de 30 dias, fizer alguma petição a qualquer deus ou humano, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, confirma o decreto, e assina a escritura, para que não se mude, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou o decreto por escrito. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e com as janelas de seu quarto abertas, voltadas para Jerusalém, punha-se de joelhos 3 vezes ao dia, e orava, e confessava diante de seu Deus, assim como costumava fazer antes. Então aqueles homens se juntaram, e encontraram Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se aproximaram e falaram diante do rei acerca do decreto real. Por acaso não assinaste o decreto que todo aquele que pedir a qualquer deus ou humano no intervalo de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então disseram diante do rei: Daniel, que é um dos cativos de Judá, não respeitou a ti, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Em vez disso 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Quando o rei ouviu isso, pesou-lhe muito, e tentou pensar em como livrar Daniel, e até o pôr do sol trabalhou para livrá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto ou ordenança que o rei estabeleceu pode ser mudada. Então o rei mandou trazerem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E o rei falou a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livre. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a abertura da cova, a qual o rei selou com seu anel, e com o anel de seus grandes, para que a sentença acerca de Daniel não fosse mudada. Então o rei foi a seu palácio, e passou a noite em jejum, não permitiu que lhe trouxessem instrumentos musicais diante de si, e ele perdeu o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo, e foi depressa à cova dos leões, e chegando perto da cova, chamou a Daniel com voz triste, e o rei falou a Daniel: Daniel, servo do Deus vivente, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque diante dele se achou inocência em mim, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou muito por causa dele, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, pois havia confiado em seu Deus. Então o rei mandou trazerem aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, e suas mulheres, e nem sequer haviam chegado ao fundo da cova, quando os leões os tomaram, e quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, e línguas, que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. De minha parte é feito um decreto, que em todo o domínio de meu reino, todos tremam e temam a presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente, que permanece para sempre. Seu reino não se pode destruir, e seu domínio dura até o fim. Ele resgata e livra, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. E este Daniel foi próspero no reino de Dário, e no reinado de Ciro, o persa. Amados, eu já vos escrevo esta segunda carta, em ambas as quais eu desperto vosso sincero entendimento por meio da relembrança, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, dos apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios maus desejos, e dizendo: onde está a promessa da vinda dele? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água, pelas quais o mundo anterior foi destruído, coberto com as águas do dilúvio, e os céus e a terra de agora, pela mesma palavra estão reservados, e são guardados para o fogo até o dia do juízo, e da perdição das pessoas ímpias. Mas amados, desta uma coisa não ignoreis, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio em sua promessa, como alguns a consideram tardia, mas ele é paciente para conosco, não querendo que alguns pereçam, mas sim que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite,
no qual os céus se desfarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela existem serão descobertas. Visto, pois, que todas estas coisas estão para serem desfeitas, de que maneira vós deveis ser com santo comportamento e piedade, esperando, e tendo pressa para a vinda do dia de Deus, pelo qual os céus, incendiados, se desfarão, e os elementos, inflamados, se derreterão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que a justiça habita. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que por ele sejais achados incontaminados e irrepreensíveis em paz, e considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como também nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como também em duas de suas cartas, ele fala nelas destas coisas, entre as quais há algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os inconstantes distorcem, assim como também as outras escrituras, para a própria perdição deles. Portanto vós, amados, sabendo disto com antecedência, guardai-vos para que, pelo engano dos maus, não sejais juntamente arrebatados, e caiais de vossa firmeza. Mas crescei em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Amém. Parabéns, você finalizou a segunda carta de Pedro. Fazer acepção de pessoas não é bom, porque até por um pedaço de pão o homem pode transgredir. Quem tem pressa para ter riquezas é um homem de olho mau, e ele não sabe que a miséria virá sobre ele.